Neste vídeo iremos apresentar sobre o pensamento clássico e helenístico. Dentro deste tema, iremos focar em democracia ateniense. Começaremos pelo debate em praça pública. O surgimento do pensamento clássico grego coincidiu com o apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas. Até meados do século VIII a.C., Atenas havia vivido sob regime monárquico. O poder do rei foi passado aos poucos para representantes da aristocracia ateniense. Entre os séculos 7 e 6 a.C., diversas reformas foram criando uma nova forma de se governar, pelo princípio da isonomia. Todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis, nascendo assim a democracia ateniense. A partir do século V a.C., a liderança de Péricles, essas reformas políticas se aprofundaram em Atenas e atingiu um grande esplendor no campo da economia e da cultura. Havia várias diferenças entre as democracias atuais e as democracias ateniense antiga. Uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Atenas era uma cidade escravista. Além de mulheres e jovens menores de 21 anos e estrangeiros, não tinha direitos políticos. Na democracia ateniense, cada cidadão tinha direito ao voto e à palavra. Portanto, as discussões eram feitas na praça principal, cidade onde se reuniam em assembleia. As instituições democráticas começaram a valorizar o uso da palavra e da razão. Começaram a valorizar as habilidades argumentativas e dialéticas. Com isso surgiu os sofistas e os socrates. Sofistas, a retórica. A maioria dos sofistas pertenciam à periferia do mundo grego. Eram os professores viajantes que vendiam seus ensinamentos usando a exposição ou monólogo como método de ensino. Alguns dos sofistas diziam ser mestre em qualquer assunto. O principal objetivo dos sofistas era o desenvolvimento da habilidade da argumentação e o domínio de doutrinas divergentes. Eles buscavam transmitir a seus discípulos todo um jogo de palavras, raciocínios e concepção. O momento histórico vivido pela civilização grega favoreceu o desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou a oratória para conseguir persuadir pessoas em assembleias e fazer prevalecer seus interesses individuais e de seus grupos sociais. Essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepção filosóficas relativas sobre as coisas. O relativismo não há para uma verdade única, absoluta. Assim, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores circunstanciais e consensos dentro de uma sociedade. Heróis ou vilões. Como vimos, o termo sofista teve originalmente um significado positivo. Entretanto, com o decorrer do tempo, ganhou o sentido de enganador ou impostor, devido, sobretudo, às críticas de Platão. Apenas uma atitude viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso que ilude os ouvintes, sem nenhum amor pela verdade. Em grego, se diz aletheia, que significa manifestação daquilo que é ou não oculto. Aletheia opõe-se a pseudos, contentava-se com pseudos. Por isso, hoje se utiliza a palavra sofisma, derivada de sofista, para designar um raciocínio aparente correto, mas que na realidade é falso ou inconclusivo, geralmente formulado com o objetivo de enganar alguém. Entretanto, abordagens mais recentes sobre a afetuação dos sofistas procuram mostrar que o relativismo de suas teses fundamentam-se em uma concepção flexível
sobre os seres humanos, a sociedade e a compreensão do real, e, portanto, ser reduzida a um único sistema. Assim, não existiam valores ou verdades absolutas. É importante destacar, por último, que não existe uma doutrina sofística única. O que há são alguns aspectos comuns entre as concepções de certos sofistas, como Protágoras, Gorgias e outros, o que permitiu serem considerados um conjunto ou corrente. Debate com sofistas. Embora em sua época tenha sido confundida com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda com os filósofos. Eles procuravam um fundamento útil para as interrogações humanas. O que é bom, o que é bem, o que é virtude, o que é justiça, enquanto os sofistas, conforme a visão de seus críticos, situavam reflexões a partir dos dados empíricos, o sensório imediato, sem se preocupar com a investigação de uma essencial virtude, da justiça do bem, a partir da qual a propriedade realidade empírica pudesse ser avaliada. A pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano? Ou o que o ser humano é essencialmente? Sua resposta apontava para a ideia de que o ser humano é sua alma, entendida aqui como a sede da razão, o nosso eu consistente, pois é o que nos distingue de todos os outros seres da natureza. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo. Frase escrita no oráculo de Delfos, era a recomendação primordial feita por Sócrates e seus discípulos. Diálogo crítico. Como vimos antes, a filosofia de Sócrates era desenvolvida mediante o diálogo crítico, dialetical com seus interlocutores, o qual pode ser dividido em dois momentos básicos: a refutação ou a ironia. Etapa em que filósofos interrogavam seus interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando-lhes perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Seu objetivo era fazê-los tomar conhecência profunda de que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Maêutica, a etapa em que ele propunha aos seus discípulos uma nova série de questões, com o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Por isso, essa fase é chamada de maêutica, termo que em grego significa a arte de trazer luz. Dualismo platônico. Como grande parte dos pensadores de sua época, Platão também enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e Heráclito, ou seja, sobre o problema de permanência e mudança da unidade de multiplicidade. Em sua doutrina, conhecida como Teoria das Ideias, Platão procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. Assim, para ele, existiram duas realidades diretamente opostas: o mundo sensível, que em grego corresponde à matéria e compõe-se das coisas como percebemos na vida cotidiana, isto é, pelas sensações, as quais surgem e desaparecem continuamente. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporariamente mutáveis e corruptíveis. O mundo de Heráclito, mundo inteligível, que em grego seria cosmonoetes, cosmonoetos, corresponde às ideias que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável e do perfeito. Todas as ideias derivariam da ideia do bem. A concepção dualista de Platão também é conhecida como a teoria das ideias, que opera uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores ao situar o ser verdadeiro
fora ou separado do mundo sensível. Isso não ocorreria nos filósofos pré-socráticos. A concepção dualista de Platão, também conhecida como a teoria das ideias, opera uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores ao situar o ser verdadeiro fora ou separado do mundo sensível. Isso não ocorria nos filósofos pré-socráticos, que buscavam a arché das coisas nas próprias coisas, nem em Sócrates, para quem a essência ou o ser verdadeiro também se encontrava nas coisas. Isso significa que para esse filósofo o ser verdadeiro é iminente, isto é, encontra-se nesse mundo ou se confunde com ele, enquanto Platão é transcendente, ou seja, encontra-se separado de Demurgo. E o mundo, apesar de seu dualismo, Platão supôs a existência de uma terceira realidade, a qual teria operado apenas na criação do mundo. Como argumenta o filósofo no diálogo Timeu, tudo o que foi gerado deve ter tido um princípio gerador, uma causa. Portanto, o universo do mundo sensível teria surgido por obra de um Demurgo, palavra de origem grega que significa aquele que faz, aquele que constrói. De acordo com essa doutrina, para construir o universo, Demurgo agiu como um artesão. Buscou ideias eternas do mundo inteligível como modelo e com elas defendeu forma, matéria indeterminada, criando assim um mundo sensível. Isso quer dizer que as ideias e a matéria já existiam antes, compondo junto com Demurgo as três realidades fundamentais da cosmogenese platônica. Processo de conhecimento. As teorias das ideias também costumam ser estudadas em seus aspectos epistemológicos como teoria do conhecimento. Isso porque nessa doutrina, Platão propõe que conhecer a verdade implique um processo de passagem progressiva do mundo sensível para o mundo das ideias. A primeira etapa desse processo é denominada pelas impressões ou sensações advindas dos sentidos. Essas impressões sensíveis também são responsáveis pela opinião que temos da realidade. O conhecimento, para ser autêntico, deve ultrapassar as esferas das impressões sensoriais. O plano da opinião é penetrar na esfera racional da sabedoria. O mito da caverna. Imagine esses escravos presos dentro de uma caverna, acorrentados ou algemados, com sua face virada para o fundo desta caverna, onde atrás deles só teria uma luz, que seria a abertura da caverna, e por ali passavam pessoas, mas eles não viam essas pessoas, e sim a luz projetada, a sombra projetada dessas pessoas. E o que eles conhecem é só isso, nada além disso. Então um deles se liberta e vai para fora. Então, de início, como ele não é acostumado com a luz, ela ofusca os olhos dele. Mas, acostumando-se com a luz, ele percebe que a vida não é só aquilo. E que existe muito mais coisas além daquilo. Então, ele volta para tentar dizer aos companheiros dele o que ele havia visto. Desacreditados, os companheiros sentindo-se insolentes por não conhecerem, acabam matando ele porque acabam se ofendendo com isso. E por não acreditar nele. Os reis filósofos. Deixei-me levar por ilusões que nada tinham de espantosas. Por causa da minha juventude, imaginava-se que, de fato, governarão a cidade, reconduzindo-a dos caminhos injustos para o da justiça. Esse é um desabafo de Platão em relação à política ateniense, onde alimentou muitas ideias e depois se desiludiu com a democracia. Em seu livro A República, ele imaginou uma sociedade ideal governada por reis filósofos. Serão pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, da sensação ao conceito. Ao abordar a realidade, Aristóteles reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelo sentido como elementos do real. Por isso rejeitava a teoria das ideias de Platão, segundo a qual dados transmitidos pelos sentidos não passam de distorções, sombras ou ilusões da verdadeira realidade existente no mundo das ideias. Método indutivo. Aristóteles entendia que o ser individual, concreto, único, constitui o objeto da ciência, mas não é o seu propósito. A finalidade da ciência deve ser a compreensão do universo. Desse modo, a indução representa, para o filósofo, o processo intelectual básico da aquisição do conhecimento. E por meio do método indutivo,
que o ser humano atinja conclusões científicas conceituais do âmbito universal. Ilemorfismo teológico. Se observarmos a natureza como fazia Aristóteles, veremos que ela tem ciclos constantes e regulares. As plantas e os animais nascem, crescem e morrem. Cada organismo constitui um todo orgânico, ordenado e coeso. Apesar da diversidade e multiplicidade de entes, parece haver uma ordem interna e externa em cada um deles, que conduz à sucessão dos acontecimentos. Matéria e forma. As coisas são o que são em sua própria natureza. Seguindo essa linha de raciocínio, Aristóteles concebeu a noção de que todas as coisas estariam constituídas de dois princípios inseparáveis. O primeiro seria a matéria, seria o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinado pela forma. O segundo seria a própria forma, que seria o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Potência e ato. Aristóteles observou que uma semente não é uma planta, assim como um livro também não é uma planta. Mas a semente pode se tornar uma árvore, enquanto o livro não pode. Isso quer dizer que em todo ser devemos distinguir, primeiro, ato, que seria a manifestação atual do ser e aquilo que ele já é, e potência, que seriam as possibilidades do ser e aquilo que ele ainda não é, mas pode vir ser. Relacionando essas dualidades, os princípios dos seres, podemos observar um paralelismo em matéria e potência, entre forma e ato. A matéria indeterminada é o ser em potência, e a forma é um ser em ato. Substância acidente. Em virtude de certas condições climáticas, uma árvore pode vir dar frutos ou suas folhas podem se apresentar queimadas ou ressecadas em consequência de um clima seco. Aristóteles classifica esses casos ou qualidade do ser como acidentes. Isso significa que para o filósofo devemos distinguir em todos os seres existentes o que neles é substância, o que atribui essencial e estrutural do ser. Mundo finalista. A causa final também se dá nos seres naturais, acreditava Aristóteles. Para ele, as vidas animais e vegetais, em seus processos biológicos de crescimento e de reprodução, estariam justamente nos mostrando que poderia sim haver um fim em sua natureza. Para Aristóteles, a causa final é a mais importante de todas, pois ela é que inicia todas as outras causas. O primeiro motor. Aristóteles acreditava que o mundo era eterno, pois ele refletia muito sobre a origem do mundo. Ele acreditava que, assim como o mundo não teve um início, ele também não teria um final. Ele pensava da seguinte forma: se o movimento é a passagem da potência ao ato, em que varia a forma, mas se mantém a matéria, isso implica que há sempre um algo antes e um algo depois, como um anel que se torna corrente ou uma semente que se torna árvore. Logo, é impossível conceber o começar do mundo sem entrar nas contradições, pois faltaria um ponto de partida ou de início do movimento. Assim, Aristóteles concluiu que o mundo é um movimento eterno, sem começo e muito menos um final. O problema dessa teoria é que ela não explicava totalmente o processo de movimento do mundo, pois nós sabemos que tudo que se move deve ter tido o colocamento em movimento por algo. Assim, Aristóteles concluiu que tende a haver algo que seja eterno, substância e ato, e que se mova sem mover-se. A partir dessa conclusão é formada a doutrina do primeiro motor, ou motor imóvel. Ética do meio termo. Como já sabemos, Aristóteles acreditava que o ser humano é um ser racional e, para ser feliz, o ser humano devia viver de acordo com a sua essência, orientando seus atos, a razão, a conduzir a prática da virtude. Sendo que, para ele, a virtude consiste em um meio termo. Um exemplo rápido seria a virtude da coragem, e o meio termo da virtude da coragem ficaria entre a covardia e a valentia. Por isso, a ética aristotélica até hoje é conhecida como ética do meio termo. A busca da felicidade interior. No início do período helenístico, também inicia-se a expansão militar do Império Macedônico, efetuada por Alexandre Magno. O período helenístico caracterizou-se por um processo de integração entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Assim também ocorreu com a filosofia e as escolas filosóficas da época.
Agora elas eram dirigidas respectivamente pelos discípulos de Plata e os discípulos de Aristóteles. As escolas continuaram abertas em plena atividade, mas os valores gregos começaram a mesclar-se com as mais diversas tradições culturais, do público ao privado. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade da vida pessoal interior do ser humano. Formularam-se, então, diversos modelos de conduta, antes de viver, filosofias da vida, etc. A reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas de todo o mundo. Epicurismo. O epicurismo é uma corrente filosófica fundada por Epicuro, que defendia que o prazer é o princípio e o final de uma vida feliz. Entretanto, Epicuro distinguia dois grandes grupos de prazeres. O primeiro reúne os prazeres mais duradouros, que encantam o espírito, como uma boa conversa, ou contemplação da arte, ou só o simples prazer de poder ouvir uma música que a pessoa gosta. E o segundo inclui prazeres imediatos, muitos dos quais são movidos por explosões de paixões, como simplesmente estar apaixonado, e que no final podem resultar em sofrimento. Ele acreditava que para que possamos desfrutar os grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, como o medo de perder alguém, ou apegos e cobiça e a inveja, sem falar dos ciúmes. Estoicismo, fundado a partir das ideias de Zenão de Cício, foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Zenão propõe o dever vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho da felicidade. Feliz é aquele que vive segundo sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Também defendia uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes, como a resistência antes do sofrimento, a coragem do perigo, a indiferença entre as riquezas materiais. Eles acreditavam em um estado de plena serenidade, fundado nas aceitações da compreensão dos princípios universais que regem toda uma vida. O pirronismo, fundado a partir das ideias de Pirro, de Elida, o pirronismo foi uma das correntes filosóficas que defendia a ideia que tudo que nós conhecíamos era incorreto. Nenhum conhecimento é seguro, qualquer argumento pode ser contestado. Por isso, seus seguidores propunham que as pessoas adotassem a suspensão do juízo, isto é, a abstenção de fazer qualquer julgamento, já que a busca de uma verdade plena é completamente inútil. Desse modo, aceitando que das coisas que podem conhecer apenas as aparências e desfrutando o imediato captado pelos sentimentos, as pessoas viveriam felizes e em paz. O pirronismo consistiu, portanto, uma forma de ceticismo, pois professa a impossibilidade do conhecimento, da obtenção da verdade absoluta. O cinismo. A palavra cinismo vem do grego kinos, que significa cão. Kinos, do grego, significa como um cão. Cínico, do grego, significa como um cão. Assim, o termo cinismo designa a corrente dos filósofos que propuseram viver como cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto, quase como moradores de rua. Levavam ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Diógenes de Sinope, o pensador que mais se destacou dessa escola, é conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco.
pois questionava os valores e as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele, sem nenhum medo, respondeu: "Eu sou cosmopolita." Há muitas histórias de sabedoria e humor sobre Diógenes. Uma delas conta que, quando ele morava em um barril, uma certa vez Alexandre Magno foi visitá-lo. De pé, em frente à sua casa, Alexandre perguntou se havia algo que o imperador pudesse fazer para confortar ele melhor na cidade. E Diógenes, rapidamente, sem pensar, ele só respondeu: "Sim, pode sair da frente do meu sol." Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo por bens materiais, teria comentado: "Se não fosse Alexandre, eu seria Diógenes." Pensamento greco-romano. O último período da filosofia antiga, conhecido como greco-romano, corresponde em termos históricos à fase de expansão militar da Roma. Trata-se de um período longo em anos, mas pouco notável no que se diz respeito à originalidade das ideias filosóficas. A atividade reflexiva esteve mais voltada à tarefa de assimilar e desenvolver as contribuições culturais herdadas da Grécia clássica do que a criar novos caminhos para a filosofia. Entre os principais pensadores desse período destacaram-se Cícero, grande orador e defensor da República em Roma, Sêneca, máximo representante do estoicismo romano, Plutarco, biógrafo, historiador e moralista, e Plotino, maior expoente do neoplatonismo. A progressiva penetração do cristianismo no Império Romano em declínio é uma das características fundamentais desse período. Protágoras. Nascido em Abdera, Protágoras é considerado o primeiro e um dos mais importantes sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico de sua doutrina a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Por essa frase ter chegado a nós isolada de seu contexto, teve várias interpretações. Buscando uma síntese entre elas, podemos dizer que Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. A realidade é relativa a cada um, ou seja, depende de suas disposições, concepções, modos de ser e de viver. Não se pode saber se há uma realidade absoluta. A filosofia de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar margem a um grande subjetivismo. Tal coisa será verdadeira se para mim parecer verdadeira, mas falsa para outro que a veja como falsa. Assim, qualquer tese poderia ser encarada como falsa e verdadeira ao mesmo tempo, dependendo da ótica de cada um. Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini foi um dos grandes oradores da Grécia. Ele afirmava que um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Gorgias afirmava que o ser não existe, e se existisse, não poderia ser conhecido. E mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Desse modo, aprofundando o subjetivismo relativista de Protágoras, Gorgias atingiu um ceticismo absoluto. Sócrates. Nascido em Atenas, Sócrates é tradicionalmente considerado um marco divisório da história da filosofia grega. Por isso, como vimos antes, os filósofos que o antecederam são chamados de pré-socráticos, e os que sucederam de pós-socráticos. O próprio Sócrates, porém, não deixou nada escrito. O que se sabe dele e de seus pensamentos vem dos textos de seus discípulos e de seus adversários. O estilo de vida de Sócrates assemelhava-se exteriormente aos dos sofistas, embora não vendesse seus ensinamentos. Platão foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais sábio e o mais justo dos homens. Depois da morte de seu mestre, Platão empreendeu inúmeras viagens que ampliaram seus horizontes culturais e amadureceram suas reflexões filosóficas. Por volta de 387 a.C., retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola filosófica, a Academia nos Jardins, construída pelo seu amigo Academos. A maior parte dos pensamentos platônicos nos foi transmitida por intermédio da fala de Sócrates nos diálogos socráticos, escritos pelo próprio Platão. Seu pensamento é tão vasto e sua influência é tão importante que deram origem a uma expressão famosa. Toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Aristóteles. Nascido em Estagira, na Macedônia, Aristóteles era filho de Nicomaco, médico do rei da Macedônia. Provavelmente herdou do pai o interesse pelas ciências naturais, que se revelaria posteriormente em sua obra. Aos 18 anos foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos com uma atuação crescentemente expressiva. Com a morte de Platão, em 347 a.C., a destacada competência de Aristóteles o qualificava para assumir a direção da Academia.
Entretanto, seu nome foi preterido por ser considerado estrangeiro pelos atenienses. Decepcionado com o episódio, deixou a academia e partiu para a Ásia Menor. Pouco tempo depois, foi convidado por Filipe II, rei da Macedônia, para ser professor de seu filho Alexandre. O relacionamento entre Aristóteles e Alexandre foi interrompido quando este assumiu a direção do Império Macedônico em 340 a.C. Por volta de 335 a.C., Aristóteles regressou a Atenas, fundando sua própria escola filosófica, que passou a ser conhecida como Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício. Nesse local, permaneceu ensinando durante aproximadamente 12 anos. Em 323 a.C., após a morte de Alexandre, os sentimentos anti-macedônicos ganharam grande intensidade em Atenas. Devido à sua notória ligação com a corte macedônica, Aristóteles passou a ser perseguido. Foi então que decidiu abandonar Atenas.